então aos agentes responsáveis para a destinação devida a esse refrigerante. Normalmente, as próprias empresas que vendem refrigerante recolhem esse refrigerante também e encaminham aos fabricantes para que eles deem o devido reprocessamento a esse produto. Além dos hidrocarbonetos halogenados, existem também os hidrocarbonetos puros e os fluidos refrigerantes inorgânicos. Os hidrocarbonetos puros são o metano, o etano, o propano, o butano, o isobutano e o etileno, todos utilizados na indústria petroquímica. Já os inorgânicos, que são a amônia, a água, o próprio ar atmosférico, o gás carbônico e o dióxido de enxofre, têm a amônia como o principal representante, uma vez que é muito utilizada nos sistemas industriais de refrigeração. Veja em nosso manual mais informações a respeito dos fluidos refrigerantes. Os compressores que na entrada recebem o fluido em baixa pressão e na saída liberam este mesmo fluido em alta pressão podem ser de diferentes tipos. Um deles, por sinal, o mais antigo, é o tipo pistão ou alternativo, cujo funcionamento é muito parecido com o do motor de um carro. O vai e vem dos pistões comprime o gás refrigerante, elevando assim a sua pressão. Este tipo de compressor é encontrado para diferentes potências, desde os modelos pequenos para bebedouros e geladeiras, até os de grandes potências encontrados nos grandes sistemas de refrigeração. Em geral, podemos dizer que eles são encontrados com potência variando de 0 a 300 kW. Outro tipo de compressor é o rotativo ou de palhetas, que normalmente é utilizado em situações onde a potência de compressão requerida é de no máximo 10 kW. Vamos utilizar esse esquema para mostrar o seu princípio de funcionamento em detalhes. Veja que ele possui um eixo excêntrico, uma tomada de admissão, uma válvula de descarga e uma palheta que fica pressionada por uma mola e que divide o interior do compressor em duas câmaras. Agora observe, em câmara lenta, como tudo acontece. Veja que na primeira volta, a câmara de admissão aumenta de volume, o que resulta em uma sucção do fluido através da tomada de admissão. Na segunda volta, o excêntrico comprime o gás que foi admitido anteriormente e permite uma segunda admissão de gás refrigerante. Ao final desta volta, a pressão de compressão é bastante elevada e força a abertura da válvula de descarga, liberando o gás comprimido para o condensador. Agora veja o processo se repetindo em uma velocidade maior. Esses compressores vibram menos que os de pistão e, por isso, são mais silenciosos. O scroll é um tipo recente de compressor, mas que vem sendo cada vez mais utilizado por ser bastante silencioso, não possuir válvulas de admissão e de descarga e por apresentar alta eficiência de compressão. Ele tem esse nome porque possui dois rotores em forma de espiral que se encaixam e se movimentam de forma a realizar a compressão do fluido. Veja nesse esquema como isso acontece. Em geral, esses compressores vêm sendo utilizados para atender demandas de compressão de até 15 kW. Além desses três modelos apresentados, existem ainda os compressores tipo parafuso e os centrífugos, que são específicos para grandes aplicações.
As características destas máquinas você conhecerá no manual do nosso curso. Bem, você já sabe que existem pelo menos 5 tipos de compressores. Mas qual é a razão para isso? A razão para ter vários modelos de compressores é resultado do processo da evolução tecnológica, né? Então, à medida que um processo ganha espaço, ele vai sendo usado e entra em competição com outros modelos já tradicionalmente mais conhecidos. Além do tipo, os compressores podem ainda ser classificados em herméticos, semi-herméticos e abertos. Os herméticos são aqueles que tanto o motor como o compressor estão na mesma carcaça, que não pode ser aberta. Como exemplo, temos os compressores de geladeiras e freezers. Os semi-herméticos também possuem o motor e o compressor na mesma carcaça, mas podem ser abertos para serem reparados e retificados. Este compressor de médio porte que você está vendo é de pistão, do tipo semi-hermético. Já os compressores abertos possuem motor e compressor em carcaças separadas, sendo acionados normalmente por um sistema de transmissão por correias. Na prática, a linha de fluido que chega no compressor é chamada de linha de retorno, linha de sucção ou ainda linha de baixa pressão. Já a linha que sai do compressor é chamada de linha de gás quente, linha de descarga ou ainda linha de alta pressão. Agora, preste atenção no que o nosso coordenador técnico tem a dizer a respeito da relação compressor versus fluido refrigerante. Normalmente, cada compressor é feito para um tipo de refrigerante específico. Há alguns compressores que admitem um ou mais refrigerantes. Nem sempre. Tá? Então, de modo que quando vamos fazer uma substituição de um compressor, precisamos estar atento a qual tipo de refrigerante ele foi projetado para aquele sistema e procurar usar o mesmo refrigerante. Se é necessário usar um outro tipo de refrigerante, precisamos saber então qual a viabilidade ou se aquele novo refrigerante é aplicado àquele compressor. Os condensadores, que são os elementos que possibilitam ao fluido refrigerante ceder calor para o ambiente e mudar do estado gasoso para o líquido, também podem ser de diferentes tipos. Um deles é o refrigerado a ar, muito utilizado em refrigeradores e condicionadores de ar. Outro tipo são os condensadores refrigerados a água, que são muito utilizados em sistemas industriais de refrigeração. Nesses casos, o fluido percorre uma serpentina e libera calor para a água que se encontra circulando ao redor. Temos também os condensadores evaporativos, que são muito comuns nos sistemas que utilizam amônia como fluido refrigerante. Neste caso, o fluido que vem do compressor entra na parte de cima da torre, passa por uma serpentina e sai na parte de baixo. Em seguida, ele passará através de um dispositivo de expansão, para depois ser encaminhado ao evaporador, onde trocará calor com o meio. E, por fim, o fluido retornará ao compressor, quando dará início a um novo ciclo. Dentro da torre, existe um sistema que joga água em forma de chuva para resfriar a serpentina. Esta água é coletada em uma bandeja localizada na base da torre. Deste local, ela é bombeada para ser novamente distribuída sobre a serpentina na forma de chuva. Na parte superior da torre, existe um exaustor que força a passagem do ar de baixo para cima, causando a evaporação de uma pequena quantidade de água. Com isso, a água perderá o calor absorvido da serpentina e ficará sempre fria. Um sistema de boia possibilita a reposição da quantidade de água que é evaporada, mantendo assim constante o nível na bandeja coletora. Veja agora esse sistema representado esquematicamente.
Os dispositivos de expansão são elementos muito importantes no sistema, uma vez que são os responsáveis por reduzir a pressão do líquido, possibilitando assim a sua evaporação. Além disso, são eles que deixam passar apenas a quantidade de fluido que o evaporador terá condições de transformar em vapor. O dispositivo de expansão mais simples é o tubo capilar, que é encontrado em equipamentos de menores potências, como bebedouros, refrigeradores, freezers e condicionadores de ar. Trata-se de um tubo de cobre com diâmetro interno variando de meio a 2 milímetros. Este outro dispositivo de expansão, instalado em um sistema de condicionamento de ar de grande porte, é a válvula de expansão termostática. Ela possui um bulbo que fica instalado na linha de sucção, bem na saída do evaporador, que auxilia no controle do fluxo. A válvula de expansão termostática, dado o seu eficiente sistema de controle, é muito utilizada em sistemas que apresentam grandes variações na carga de refrigeração. Como você já sabe, a temperatura no interior de um ambiente refrigerado poderá aumentar ligeiramente com o passar do tempo. Esse aumento de temperatura é sentido pelo bulbo, que atua abrindo a válvula de expansão termostática e permitindo a passagem de uma maior quantidade de líquido refrigerante. Mas à medida que a temperatura diminui, o bulbo atua fechando a válvula e reduzindo a passagem do fluido refrigerante. Agora você está vendo a válvula de expansão manual com controle de nível, que é apropriada para ser utilizada nos sistemas com separador de líquido. Além de realizar a expansão do fluido, ela atua também como dispositivo de segurança. Quando o nível do líquido atinge o máximo determinado, a chave boia abre um contato elétrico. Isso interrompe a corrente elétrica que alimenta uma válvula solenoide instalada na tubulação de líquido após o condensador. E por isso, esta válvula se fecha, interrompendo a passagem de líquido e evitando que parte dele chegue até o compressor, o que é indesejável. Os evaporadores são os elementos do circuito frigorígeno que permitem a troca de calor entre o ambiente e o fluido, resultando na refrigeração. Eles podem ser de diversos tipos, como os de tubos aletados, de tubos lisos, de placas, secos ou de expansão direta, ou inundados. Todos têm basicamente a mesma característica: permitir a circulação do fluido através de uma serpentina e a troca de calor com o meio em que ela se encontra inserida. Por isso, vamos deixar para você estudar as características de cada tipo de evaporador em nosso manual. Em um circuito frigorígeno, existem, além dos elementos indispensáveis para o funcionamento do sistema, os dispositivos de controle e segurança, como filtro secador, que serve para absorver eventual umidade que venha a surgir misturada ao fluido refrigerante. Válvula solenoide, que fecha totalmente a linha de líquido quando o compressor é desligado, evitando que o líquido chegue até ele. Termostato, que liga ou desliga o sistema de refrigeração automaticamente em função da variação de temperatura. Pressostatos de óleo, que desligam os compressores se ocorrerem variações bruscas de pressão e ligam quando estas pressões voltam ao normal. Separadores de óleo, cuja função é reter a pequena quantidade de óleo lubrificante que é arrastada do compressor pela passagem do fluido refrigerante. Acumuladores de sucção, que, a exemplo dos separadores de óleo, retém a umidade que eventualmente surja no sistema e passe pelo filtro secador. Válvulas de serviço, que permitem fechar determinados trechos do circuito para a realização de manutenção. E depósito de líquido, que é utilizado para armazenar o fluido refrigerante para alimentar a válvula de expansão. Este é mais comum nos equipamentos industriais.
A exemplo do que ocorre com os evaporadores, as características dos dispositivos de controle e segurança, bem como a função de cada um no circuito frigorígeno, é de fácil compreensão. Por isso, nós preferimos deixar para você estudar esse assunto apenas no manual do nosso curso. Sempre que você olhar para um sistema de refrigeração, você irá notar, além dos elementos que já estudamos, a existência de um número considerável de tubulações. Elas são necessárias para conduzir o fluido refrigerante entre os elementos do sistema e possibilitar a realização do ciclo de refrigeração. Quando o fluido utilizado for a amônia, as tubulações serão de aço carbono, pois este material não é corroído pela amônia. Já para outros fluidos refrigerantes, as tubulações também poderão ser de cobre, de latão ou de alumínio, que são mais leves e mais fáceis de serem manuseadas. No entanto, mesmo nos casos em que a amônia não for o fluido refrigerante utilizado, você poderá perceber a existência de tubulações de aço carbono. Um exemplo bastante comum são os condensadores das geladeiras, que nesses casos são utilizados por serem mais baratos que o cobre. Além disso, como o condensador fica exposto e vulnerável a choques mecânicos, deve-se utilizar um material mais resistente que o cobre. Isso evita que o condensador seja amassado ou furado, o que comprometeria o sistema de refrigeração. Além das tubulações que conduzem o fluido refrigerante, existem aquelas destinadas a conduzir água gelada, situação bastante comum nos sistemas de condicionamento central de ar. Nestes casos, a tubulação é isolada com um revestimento especial para não haver trocas de calor com o ambiente externo. Esse revestimento poderá ser de isopor ou poliuretano expandido, podendo ainda ser envolvido por uma chapa de aço ou de alumínio. As bombas também fazem parte dos sistemas onde há circulação de água, como nos condensadores evaporativos e nos sistemas de água gelada que acabamos de falar. Normalmente, utiliza-se bombas centrífugas acionadas por motor elétrico. Como você pode ver, nesses casos as bombas também precisam ser revestidas com material isolante, para evitar que a água troque calor com o meio ambiente e reduza a eficiência do sistema. Bem, terminamos de estudar as características dos principais elementos do circuito frigorígeno. Agora aproveite este momento e complemente seus estudos a respeito desse assunto em nosso manual. Lá você encontrará mais informações a respeito dos elementos dos circuitos de refrigeração. Verá esquemas, tabelas, gráficos, figuras, enfim, são muitas informações que complementarão o que você acabou de estudar nesse filme. Todas as informações apresentadas até agora são essenciais para a sua formação técnica em refrigeração. A colocação das mesmas em prática deverá ser acompanhada de habilidades que você deverá possuir em sua profissão. Veja algumas delas. Em primeiro lugar, você precisa ter em mente que o funcionamento dos sistemas de refrigeração depende da energia elétrica. Por isso, você deverá possuir conhecimentos básicos a esse respeito. Saber identificar se um sistema elétrico é monofásico ou trifásico. Entender como é o enrolamento de um motor elétrico. Saber medir tensão e corrente elétrica. Avaliar e instalar capacitores. Saber testar e avaliar o funcionamento dos diversos componentes elétricos de um sistema, entre outras coisas, é dever de um técnico em refrigeração. Pensando nisso, nós decidimos disponibilizar em nosso manual informações de grande utilidade referentes a esse assunto.
Outro ponto importante refere-se aos materiais indispensáveis para que você possa realizar o seu trabalho de forma eficiente. Em primeiro lugar, você deverá ter à sua disposição alguns equipamentos essenciais, como alicate amperímetro para medições elétricas, manômetros para medição das pressões do sistema, vacuômetro para medição de pressões negativas ou vácuo, anemômetros para medir a velocidade do ar que passa através de um condensador, termômetro digital para medição de temperatura, detector de vazamento de gás, recolhedora de fluido que será utilizada nas ocasiões de substituição de fluido, bomba de vácuo que também será utilizada nas substituições de fluido, cilindro de nitrogênio com regulador de pressão, aparelho de solda e balança eletrônica serão indispensáveis na sua rotina de trabalho. Além dos equipamentos, a existência de uma maleta com os mais diversos tipos de ferramentas também é indispensável. Primeiro, as chaves de diversos tipos: chaves de fenda, chave estrela, chaves de estrias, chaves fixas, tipo canhão, chave inglesa, chave de cano, chaves catraca, chaves Allen e chaves soquetes são necessárias. Depois, você precisará também de um conjunto de ferramentas e acessórios formado por alicates, flangeador, válvulas, corta-frio, trena, martelo, paquímetro, dobrador de tubos, entre outros. Todos esses instrumentos, chaves e ferramentas você verá sendo utilizados nos próximos cursos da nossa série sobre refrigeração. Alguns deles, no entanto, serão utilizados a seguir, quando vamos lhe ensinar a preparar as tubulações de cobre. As tubulações de cobre poderão ser feitas com tubos flexíveis ou rígidos, havendo ainda uma grande variedade de conexões e peças especiais para serem usadas. Os tubos flexíveis são comercializados por quilo e são encontrados com diâmetro variando de 1/8 de polegada a 1 polegada. Já os tubos rígidos são comercializados em barras e são encontrados com diâmetro variando de 1/4 de polegada a 2 polegadas. Para curvar uma tubulação flexível, você poderá utilizar as próprias mãos, conforme está sendo demonstrado. Veja que isso precisará ser feito com muito cuidado para não esmagar o tubo. Outra maneira de fazer essas dobras é por meio da utilização de dobradores. Um deles é esta mola que você está vendo. Como pode ser observado, ela possibilita curvar um tubo flexível com muita facilidade e eficiência, sem que o mesmo seja esmagado. Isso sem falar na facilidade com que é retirada depois de utilizada. Além da mola, existem os dobradores, que também permitem fazer curvas nos tubos com bastante facilidade e eficiência. Eles possuem marcações que te permitirão fazer curvas com ângulos pré-estabelecidos, 45 graus, 90 graus, entre outros. Essas dobras que acabamos de lhe ensinar a fazer podem ser realizadas apenas com tubos flexíveis. No caso dos rígidos, será preciso utilizar as peças especiais, como curvas, joelhos, T's, luvas, entre outras. Então, veja como fazer uma conexão em uma tubulação rígida de cobre. Comece usando o corta-frio para cortar o tubo. Em seguida, faça uma escariação na parte interna do mesmo, utilizando o escariador do corta-frio. Depois, use uma lima para acertar a extremidade do tubo e retirar as rebarbas.
Capriche nesses pormenores para que a emenda que será feita tenha um bom acabamento e não favoreça o aparecimento de vazamentos. Agora vire o tubo para retirar as fagulhas de dentro do mesmo e, em seguida, coloque a porca nesta posição que você está vendo. Feito isso, monte o flangeador na ponta da tubulação conforme está sendo demonstrado. Agora vá girando com cuidado a alavanca do flangeador para fazer um flange na extremidade da tubulação. Veja como o flange deverá ficar. Observe que a porca ficou presa. Observe também como um flange bem feito possibilita um encaixe perfeito de outras peças. Agora, rosqueie na porca uma bucha como esta que é adequada para junções. Em seguida, rosqueie também a outra extremidade da tubulação, que nesse momento já deverá estar preparada da forma que você acabou de aprender. Agora basta usar chaves apropriadas para apertar as peças que foram montadas e a emenda estará feita. Esse tipo de junção poderá ser utilizado para situações diversas. Um exemplo é a instalação de filtros secadores. Outra forma de fazer emendas em tubos flexíveis consiste na abertura de bolsas nas suas extremidades. Isso poderá ser feito, por exemplo, com a utilização de um alargador de tubos tipo punção. Ou então, utilizando-se as peças especiais do flangeador, que apesar de demorar um pouco mais, possibilitará a abertura de bolsas perfeitas. Você poderá optar também por fixar as peças especiais nas tubulações rígidas ou flexíveis por meio de soldas. Aliás, nas tubulações rígidas, esse é o procedimento necessário. No entanto, para se fazer uma solda com eficiência, alguns cuidados precisam ser tomados. Veja. Primeiro, lixe o local onde a solda será feita para remover sujeiras que possam existir. Em seguida, encaixe as peças. Aqueça bem todo o local com o maçarico. E por fim, faça a solda usando o eletrodo Foscopper. Veja que bastará aplicar apenas um filete de solda na junção e derretê-lo com o calor do maçarico. Então evite excessos de soldas. Esse procedimento poderá ser utilizado, por exemplo, para soldar conexões, curvas, luvas, fazer emendas em tubos flexíveis usando bolsa, entre outras situações. Quando a solda tiver de ser realizada entre materiais diferentes, como cobre e aço carbono, por exemplo, será necessário passar o eletrodo em uma pasta especial. Esta pasta é também chamada de fluxo para a solda e, por ser ácida, deixará a superfície mais rugosa, melhorando assim a eficiência da solda. Outro cuidado que você precisa tomar quando for fazer solda em tubulações é de, primeiro, interligar a tubulação a um cilindro de nitrogênio. Assim, enquanto as peças são soldadas, o nitrogênio passará dentro dela, evitando assim a oxidação interna. Basta uma pequena vazão de nitrogênio, o suficiente apenas para retirar o oxigênio que estiver dentro da tubulação. Aqui temos duas situações que ilustram bem a importância do uso do nitrogênio. Esta solda está sendo feita sem a presença de nitrogênio. Observe a fuligem que vai se formando na parte interna do tubo. Isso poderá causar entupimentos no sistema de refrigeração.
Agora veja a solda sendo realizada com a aplicação do nitrogênio. Como pode ser observado, não há formação de fuligem, o que é desejável. Agora nós vamos tratar de um assunto tão importante quanto os conhecimentos técnicos que você aprendeu neste curso e que são indispensáveis para a sua profissão. Estamos falando das boas maneiras de comportamento que você precisará adotar visando realizar seu trabalho de forma ética, profissional e eficiente. Saiba que muitas vezes você terá de fazer seu trabalho na casa do cliente, na intimidade dele. E por isso, todos os cuidados devem ser tomados. Para falar desse assunto, tivemos a oportunidade de contar com a participação da doutora Marta Suane Duarte, que é psicóloga, e trouxe muitos conselhos importantes para você. Confira! Primeiro, ela falou a respeito da qualidade do seu serviço. Veja. Em toda profissão, a qualidade do serviço é fundamental, mas alguns detalhes, muitas vezes, faz uma enorme diferença no resultado do seu trabalho. Eis alguns itens que vão fazer a diferença. Primeiro, ao atender um telefonema de um cliente, você deve identificar-se, dizer o nome de sua empresa, ter sempre à mão um bloco de anotações e canetas à vontade. Anotar o nome do cliente, qual o aparelho que está com defeito, a tensão da rede, marca, ano, o que aconteceu com o aparelho, marcar dia, hora da visita e o endereço do cliente. Depois ela falou a respeito dos cuidados que um profissional deverá tomar ao visitar um cliente. Primeiro, você deve ter cuidado com o seu vestuário. Observe seu jaleco. Esse deve estar sempre limpo. Não é porque vocês trabalham numa oficina que tem graxa, óleo, que vocês devem se apresentar sujos, com o jaleco sujo na casa do cliente. Observe também certas normas de etiqueta social e vocês têm que aplicá-las corretamente. Por exemplo, não fume no local de visita, cumprimente a pessoa, com licença, bom dia, boa tarde, até logo, muito obrigado. Ouça também com atenção o que o seu cliente está falando. Não pode ficar interrompendo o seu cliente no momento em que ele está colocando o problema que está acontecendo com o aparelho. Depois você vai apresentar o diagnóstico do aparelho. Explique bem o que deve ser feito. Ao apresentar o seu orçamento, especifique com clareza as peças que deverão ser trocadas ou reparadas. Certifique-se de que o seu cliente contratou o seu serviço. Seja claro em sua comunicação, fale somente o necessário. Outra coisa que é muito importante é a valorização do seu cliente. Você vai visitar vários tipos de cliente, com vários tipos de situação social. Então é importante que você valorize bem o seu cliente, por mais humilde que ele seja. Tenha também sempre um semblante leve, não carregado ou carrancudo. Nós sabemos que nós temos diversas dificuldades no nosso dia a dia, passamos por vários problemas, mas temos que lembrar que os nossos problemas devem ficar em casa. Quando você for visitar o seu cliente, esqueça seus problemas. Trabalhe com honestidade, cobre somente o valor real do serviço. Tenha sempre um cartão de visita à mão para entregar ao cliente no momento em que você for embora. Sobretudo, ou preferencialmente, porte um crachá de identificação. Perguntamos a ela qual a conduta que o técnico em refrigeração deverá adotar durante a realização do seu serviço na casa do cliente. Ela respondeu o seguinte: durante a realização do serviço, observe alguns pontos. Trabalhe em silêncio. Você está fazendo o serviço na casa do cliente. Você não é obrigado a ficar puxando conversa com o seu cliente.
Se ele puxar algum assunto com você, você fale o necessário. Organize seu material de trabalho de modo que não atrapalhe a passagem do cliente. Cuidado com restos de materiais cortantes, sujeira, óleo, graxa e água que provavelmente vai cair no chão durante a realização do seu serviço. Ela ainda completou esse raciocínio, dando informações importantes a respeito de como proceder após a realização do serviço. Veja. Após a realização do serviço, observe. Tenha o cuidado de colocar o aparelho no lugar certo. Você retirando o aparelho do local, volte ele sempre para o lugar correto. Limpe o local de trabalho. Vai cair água, óleo, graxa no chão. Então, o local deve ser entregue limpo. Você pede um saquinho, uma sacolinha para a dona de casa, recolhe o material e entrega para ela. Entregue o aparelho limpo. Durante a realização do serviço, você vai, com certeza, deixar marcas no aparelho. Então, este aparelho deve ser entregue limpo. E no final do serviço, entregue o seu cartão de visita ao cliente e a garantia do seu serviço. E por fim, ela concluiu com a seguinte frase. Lembre-se, o sucesso do seu trabalho depende do seu amor a ele. Ame aquilo que você faz. Desta maneira, você sempre trabalhará feliz. E assim, terminamos o nosso curso básico de refrigeração. Temos certeza de que, com todas estas informações, você estará apto para evoluir em sua capacitação. Então, não deixe de fazer os próximos cursos, nos quais você terá a oportunidade de utilizar os conhecimentos teóricos aqui adquiridos na abordagem de temas bem práticos, como manutenção de geladeira e freezer, manutenção de condicionadores de ar de pequeno e de grande porte, e dimensionamento, instalação e operação de sistemas de refrigeração comerciais e industriais. E não se esqueça, estude o seu manual, volte aos filmes sempre que necessário, encontre as respostas para suas dúvidas, entenda os esquemas, as tabelas e faça os exercícios propostos. Por fim, faça a avaliação e conquiste o seu certificado, que será o símbolo do seu esforço e da sua dedicação, dispensados para fazer esse curso. Bons estudos!